Salmo 127, já está na tela ali, né? O título vai ser sobre trabalho. E assim, é um salmo que eu, de verdade, eu amo, assim, eu acho ele muito precioso. Acho que ele traz alguns ensinamentos que a gente, como cristão, a gente precisa ter essa compreensão de uma forma um pouco mais clara, de um pouco mais assertiva. Eu falo porque em algum momento da vida mesmo, né, de crescimento, por algum ensinamento, às vezes a gente entende que trabalho só existe porque Adão e Eva pecaram, e o trabalho veio como maldição, ou seja, do suor do teu rosto comerás o teu pão, enfim, agora vocês vão ter que trabalhar. Mas, na verdade, a gente vai entender que o trabalho precede em muito isso aí. Lógico que, com o pecado, as coisas se tornaram mais difíceis mesmo, não somente o trabalho, mas a vida, de uma forma geral, se tornou mais difícil. Mas trabalho é bênção, e nós precisamos entender isso, para que a gente não apenas entenda o que Jesus fez na cruz, que é verdade e devemos acreditar mesmo, mas como que o trabalho vai impactar a nossa vida de discípulo. De alguma forma, a gente pode envergonhar o Evangelho por causa da forma que a gente encara o trabalho. Vamos à leitura. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, que o Senhor possa aplicar essa mensagem no nosso coração, a partir da compreensão que a Bíblia nos dá a respeito deste assunto que iremos tratar agora. Que o Senhor abra a mente e o entendimento de cada um dos irmãos, para que saiamos daqui edificados pelo tema proposto nessa lição. Que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus. Amém. Trabalho. Tem um ditado muito popular que diz que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. E é verdade, né? Por ser com a letra S. Ou seja, para que você tenha sucesso, é preciso que haja trabalho. Então, não tem como ter sucesso antes de ter trabalho. E sucesso também precisa ser bem compreendido, porque se a sua motivação do trabalho for o sucesso apenas financeiro, apenas como recompensa por aquilo que você se propôs a fazer, também há algo de errado. Eu sempre falo que a nossa compreensão cristã a respeito dos temas, a respeito dos assuntos, ela precisa ser diferente da compreensão do mundo. Ela precisa ser diferente daquilo que a sociedade nos impõe ou tenta nos impor. A gente sabe que não é fácil desvencilhar de todas as propostas, mas o nosso íntimo, o nosso ser, ele precisa, antes de mais nada, ter a compreensão bíblica da coisa, para que a partir daí a gente consiga conjugar isso com o nosso dia a dia, conjugar isso com o nosso trabalho, como é a nossa proposta. Avaliar como tem sido o sucesso do nosso trabalho, seja do emprego, seja do trabalho formal, da sua forma de sustento. Como que isso tem impactado a sua vida? Qual a satisfação que você tem tido através do trabalho que você tem exercido? Você tem medido ele pela provisão, pela satisfação de ter a sua família, ou apenas pelo resultado financeiro estar sendo positivo ou estar sendo negativo?
Nós vivemos dias extremamente complicados com relação a isso. Quem está no mercado de trabalho, ele podemos perceber, de tempos para cá, a dificuldade que tem sido encontrar pessoas aptas para o trabalho. E aí, se a gente entrar por esse mérito, a gente vai se delongar os porquês de, às vezes, não encontrarmos mão de obra suficiente para atender às nossas necessidades. Mas alguma coisa eu posso dar de pano de fundo. As pessoas não querem investir no trabalho, as pessoas querem ter o sucesso, as pessoas querem alcançar aquilo que alguém alcançou, mas não querem passar por aquilo que as pessoas passaram. Nós vamos entender que, se a gente pega o povo de Deus, por exemplo, era uma vida de trabalho. Lógico, e aqui eu não vou entrar no mérito de discutir a questão de aposentadoria ou não, mas se a gente pega, biblicamente falando, não se falava em aposentadoria. As pessoas trabalhavam a vida. Quando a gente pega, por exemplo, o exemplo de Caleb, um homem que foi usado por Deus juntamente com Moisés, 40 anos depois da promessa que fizeram a ele cobrou a promessa. Olha, vocês me falaram que vocês iam me dar uma terra. E eu estou aqui porque eu ainda me sinto forte. Ele estava com 85 anos. Ou seja, ele poderia estar aposentado diante de tudo que ele fez, mas não, ele cobrou que a promessa fosse cumprida para que ele pudesse exercer trabalho, para que pudesse cuidar da sua tribo, do seu clã, enfim, da sua família. Por quê? Porque o trabalho era bem visto. Normalmente nós dizemos, ou ditado mais dos antigos, o trabalho dignifica o homem. E é verdade. Tem um ministro americano dos anos 1800 que ele diz o seguinte: o que torna um homem rico é o coração. Sua riqueza se mede por aquilo que é, não pelo que possui. Justamente para combater a questão. Eu só trabalho porque eu preciso de dinheiro para me manter. Nós precisamos, sim, de dinheiro. Mas nós vamos, com o Salmo 127, a gente precisa entender ele de uma forma mais literal, para que a gente tenha essa compreensão de que, apesar de nós precisarmos, a gente vai perceber, se não for o Senhor, e aí ele repete, se não é o Senhor que vigia. Então, esse se, ele precisa estar incutido na nossa capacidade de percepção, para que as demais coisas possam se encaixar dentro desse perfil. Então, associando o trabalho ao sucesso, que normalmente é o resultado do nosso trabalho, a gente precisa entender o que é um trabalho que vai nos dignificar e que vai nos dar provisão, mas diante da compreensão bíblica, e o que é o sucesso diante também dessa compreensão bíblica. Então a gente caminha nessa perspectiva. O trabalho ele pode ser compreendido de várias formas: braçal, intelectual, manual, com ou sem uso de força física. Muito ou pouco trabalho independe desta analogia, por exemplo, do suor envolvido. Uns têm um trabalho mais braçal, ok. Outros já têm um trabalho mais intelectual. Então, nós não estamos aqui dando mais importância para um ou mais importância para outros. Logicamente que dentro de uma sociedade nós precisamos de todas as formas envolvidas, todos os dons envolvidos. Eu não posso dizer que um escritor não tenha trabalho. Ele tem trabalho sim, o dom dele foi desenvolvido para que ele pudesse escrever, para de alguma forma ele ajudar alguém, para de alguma forma ele expor a sabedoria, seja qual for o ensinamento que ele se propõe, até para divertir alguém. Um escritor humorista, por exemplo, ele tem o seu trabalho e é digno também, assim como o gari que se propõe a limpar uma rua. A dignidade é a mesma. A questão é como que nós vamos encaixar isso nos nossos dons e talentos.
Como que nós vamos desenvolver isso para que a gente coloque não somente a nossa vida diante do Senhor, mas também a nossa forma de exercer os dons que Deus nos tem dado. Quando nós lemos o Salmo 127, pelas minhas contas, esse salmo tem mais ou menos uns 2.900 anos que foi, considerando que ele seja um salmo de Salomão, como a maioria afirma ser, nós estamos falando de 2.900 a quase 3.000 anos. E as referências sobre o trabalho continuam atuais. O que é que nós podemos aprender com isso? Se a referência continua sendo a Bíblia, independente de anos ou eras, ela será sempre atual. Porque outra coisa que funciona muito no nosso tempo, tenta funcionar no nosso tempo, é você tirar as verdades bíblicas, porque elas estavam num contexto que não condize com a realidade de hoje. E aí você deixa de usar aquilo como ensinamento, deixa de usar aquilo como verdade, porque isso não faz mais sentido no mundo contemporâneo. Vamos ser sinceros, o que de tão contemporâneo nós temos que os antigos já não fizeram? Tantas sabedorias, tantas arquitetura, tudo das nossas atividades de hoje. Quando a gente vê o mundo antigo, você fala, será que nós somos realmente tão contemporâneos assim? Será que nós temos algo tão novo assim que Salomão não tenha vivido isso, Davi não tenha vivido isso? Então nós estamos debatendo um tema de quase 3.000 anos e a gente olha para ele e não parece ser tão atrasado assim. Por quê? Porque a gente vai ver que nós estamos estudando baseado naquilo que Deus projetou para nós. O nosso cristianismo, ele está infectado de ideologias modernas sobre o trabalho e muitos não perceberam o mal que tem sido não ser biblicamente contextualizado em seus afazeres, em nossas tarefas diárias. Por exemplo, nós somos um povo que odeia segunda-feira, mas que não vê a hora de chegar a sexta-feira para o happy hour. Mal a semana começa, no domingo à noite você já sai daqui triste, porque amanhã é segunda. Mas quando dá quinta-feira, você fala, amanhã já é sextou, amanhã é sexta-feira. E aí é interessante como que a gente vai se preparando para as coisas, né? A partir do meio-dia na sexta, por exemplo, as pessoas já não querem mais trabalhar. Ou seja, não basta nós termos sábado e domingo como privilégio, né, que outras culturas às vezes não têm, mas a gente já quer começar a contar o final de semana a partir da sexta, meio-dia. Almoçou na sexta, agora é só farra, pinga e foguete. Acabou a semana. Logicamente, nada contra as pessoas que conseguem se programar, e aí, né, nós temos tanto tipo de trabalho, tantas formas de exercer as nossas atividades. Muitas vezes nós conseguimos realmente chegar à sexta-feira e estar com tudo em dia, estar com tudo programado. Mas isso não é regra, isso é exceção. Nós temos que perceber o que está nos motivando a isso. Odiar tanto a segunda e querer tanto que chegue a sexta. E aí a gente percebe que às vezes a nossa atitude muda quando nós ficamos empregados. Tudo que nós queríamos era uma segunda-feira para acordar cedo, pegar o ônibus do Rômulo, que eu acho que é o 509, que eu nunca peguei ônibus, então não faço a menor ideia para onde esse ônibus vai, e se vem de onde, não é. Mas ele deve ter pegado muito esse ônibus, deve ser para a escola. Mas eu sei que é fato que há as segundas e as segundas. Há segundas que começam mais cedo para um e mais tarde para outros. Mas como é que nós estamos trabalhando com isso? Como que nós estamos levando isso biblicamente? Como que nós estamos aplicando o nosso trabalho, a nossa vida cristã, e que impacto que ela vai gerar na vida daqueles que estão ao nosso redor? Como que nós encaramos o mau humor dos nossos colegas na segunda-feira, sem necessariamente nós ficarmos mal-humorados juntamente com eles, dando razão a eles?
se antes nós já não agradecemos por estar ali, por ter da onde tirar o nosso proveito? Uma outra compreensão é que parece que a Bíblia só nos serviu para entender Jesus e seu plano de salvação, quando na verdade ela é um manual completo para todas as partes humanas de nossa existência e temos que nos pautar nela. Como o cristianismo, se nós nos fecharmos apenas na morte e ressurreição de Jesus, a salvação já está garantida, ok, mas como que nós vamos desenvolver? Como que nós vamos trabalhar o nosso dia a dia? Quem estava na aula do Maciel agora pela manhã, como que nós vamos trabalhar com tudo isso? Como que nós vamos entender o cristianismo como algo completo para a nossa vida? Entender a Bíblia como manual. Nós podemos ter outras formas de estudo, de buscar compreensão, de melhorar, melhorar o nosso profissionalismo, lógico, nada contra, né? Aí suas pós, seus mestrados, doutorados, cursos específicos para a área que você trabalha. Mas isso não pode ser um fim em si. Isso precisa ser mais uma ferramenta que te faça enxergar sempre o que a Bíblia quer de mim e como que eu vou ser biblicamente coerente no meu ambiente de trabalho. Como que eu vou medir o meu sucesso? Pela riqueza que o meu colega conseguiu e eu não? Será que é só por isso a nossa referência? Então a nossa fé também precisa ser testada nesse trabalho, nesse quesito trabalho/provisão. Deus é o nosso provedor, independente do que for, nós precisamos confiar na provisão dele. O propósito dele para nós vai se cumprir. Ele vai nos prover. O problema é nós duvidarmos disso e muitas vezes a sabedoria humana demover da gente essa ideia e a gente passar a acreditar que a sabedoria humana pode ser substituída pelo aquilo que a Bíblia nos ensina. Analisando um comentário bíblico a respeito do Salmo 127, eu quero trabalhar duas vertentes não bíblicas, para depois a gente fazer uma aplicação e tentar chegar a um consenso, para que possa nortear a nossa vida. O comentarista, ele cita como desvios de conduta, como desvios da Bíblia, a cultura Babel, baseado na Torre de Babel, e a cultura budista, baseada na compreensão de vida deles. E aqui é para a gente fazer uma analogia a respeito disso. Na cultura Babel, nós vamos perceber o máximo esforço possível. Tudo gira em torno do trabalho. A Torre de Babel foi o maior projeto de trabalho do mundo antigo e terminou num desastre. Só que a gente vai perceber que para essa construção teve um projeto legal, uma ideia notável, um motivo justificável, um povo envolvido, comprometido, ou seja, tudo para dar certo. Quando eu digo que tinha um motivo justificável, é porque através dessa torre eles passariam a ter segurança. Na verdade, a torre seria para que o dilúvio, a tragédia do dilúvio não voltasse a ocorrer, ou seja, um motivo justificável. Ele não foi tão justificável assim, a gente vai compreender por quê. A nossa segurança, querendo ou não, ela vai estar nas mãos de Deus mesmo. Mas, para que esse projeto, para que o povo fosse levado a se envolver nisso, seria um motivo bem razoável, eu diria. Tinha tudo para dar certo, se não fosse contrário àquilo que Deus requeria para o povo. Ou seja, pode haver
a melhor arquitetura, podem ter construído os melhores projetos. Isso não seria parâmetro para aquilo que Deus... Isso não impediria Deus de agir da forma que Ele agiu. Se a gente faz um paralelo da construção da torre com a construção da arca, provavelmente, tecnologicamente, Noé estaria bem menos favorecido do que os construtores de Babel, da torre. Mas Deus estava com Noé, porque aquele projeto era um projeto de Deus. A torre não. E terminou em tragédia, terminou em confusão, que até hoje as pessoas não se entendem, a começar pela linguagem. Quando dizemos que hoje damos sequência onde Babel parou, tem a ver com isso. Ou seja, nós lutamos dia e noite para termos provisão, segurança, bens e não dependermos de Deus. Somos autossuficientes. Nós colocamos as nossas forças literais no trabalho, porque nós sabemos que nós precisamos construir alguma coisa. Se a gente pega vamos pegar aqui a partir dos 20, 25 anos, notoriamente a gente vai perceber que o que a pessoa vai ter ali é de 30 a 40 anos de trabalho, por exemplo, considerando dentro da lei. Depois disso nós vamos nos aposentar. E o que você aprende? Que a aposentadoria mal dá para comprar remédio, então eu preciso guardar alguma coisa. Eu não posso só trabalhar pela minha provisão, eu preciso trabalhar para guardar alguma coisa, para quando eu ficar velho, que eu não tiver mais o meu salário, eu depender da aposentadoria, eu não posso só depender disso, porque senão eu vou passar fome. Algo está errado. Não é a compreensão que nós deveríamos ter. Temos cursos pós-doutorado, mestrado, portanto, nós temos que vencer. Nós somos obrigados a vencer. Com o currículo que eu tenho, eu não admito ganhar menos que tanto. E aí a gente começa a medir as nossas necessidades e a impor os nossos desejos. Nada contra os nossos desejos, nossos sonhos de construir, nada. Precisamos ter sim. Precisamos ser ousados em algum momento da vida. Precisamos aproveitar o melhor momento da vida, das forças, da saúde, sim. Mas dizer que na velhice nós não seremos sustentados porque o salário vai cair, é não confiar no Deus da provisão para as nossas vidas. Vamos agir com lisura, vamos lidar com caráter, vamos fazer da melhor forma possível. Ou nós confiamos em Deus, ou nós podemos colocar tudo a perder. Porque se Ele não for o nosso Deus provedor, de nada nos adiantará. Morremos por isso e não damos conta de que estamos infringindo a ordem do próprio Deus que nos sustenta. Além de medirmos nosso sucesso pelas horas extras e pelo valor recebido ao fim do mês. Pensamos que estes são nossos únicos parâmetros de medir sucesso. Mas quando há um retrocesso, seja material, saúde, financeiro, etc., nossos olhos tendem a perceber que falhamos ao longo da vida e aí buscamos ou não reparação. E por sorte conseguimos, ou não. Conheço pessoas que não se perdoaram, crentes em Cristo, que não se perdoavam pelas decisões, pelas escolhas tomadas ao longo da vida. Se arrependeram, foram salvos por Jesus, mas não se livravam no passado porque não conseguiam se perdoar. Sofreram no passado com o que fizeram e sofreram depois da conversão por não se perdoarem. Por escolhas. Então, dentro dessa cultura Babel, onde tudo gira em torno do trabalho, nós vamos perceber muito trabalho, pouco descanso. O importante é ganhar dinheiro. Eu preciso aproveitar e ganhar dinheiro. E aí a gente pode implicar uma série de outras questões.
Você ganha dinheiro, mas perde a família. Você ganha dinheiro, mas perde a saúde. Você ganha dinheiro mais, por causa do se Deus não for o Senhor, o construtor da casa. Ou seja, construtor como aquele que te dá a capacidade de ordenar todas as suas tarefas, todas as suas compreensões, todos os seus projetos, família, casa, igreja, trabalho, sociedade. Como que eu vou entender Deus sendo o meu administrador, sendo o meu provedor, dentro de todos esses parâmetros? Como que eu vou conseguir conciliar isso? Como que eu vou administrar? E aí, logicamente que nós vivemos tempos bem diferentes de antigamente, com relação à escala de trabalho, a tipo de trabalho, né? Uns trabalham um período mais alongado, outros trabalham 8 horas, outros, enfim. Nós temos que administrar isso aí. Como que você vai administrar o seu? É diferente do meu? Alguns sim. Mas se o seu é diferente do meu, o meu também é diferente do seu. Eu sou responsável pelo meu. Eu preciso encaixar a minha agenda. Mas eu preciso saber que morrer de trabalhar não vai resolver o meu problema. Eu preciso confiar no Deus provedor. Então, se por um lado nós temos essa cultura Babel, que deifica o trabalho, ou seja, o trabalho se torna o Deus dessa pessoa, e aí você abre mão de todas as coisas, e muitos abrem mão inclusive da igreja. Por quê? Porque você já passou a adorar o seu trabalho, e de repente não necessariamente é o seu trabalho que atrapalha você vir, atrapalha você servir, mas é que você achou uma forma de justificar ou você não servir, e você se esconde atrás de um trabalho que, por mais puxado que fosse, de repente você poderia amenizar um pouco. Por outro lado, nós temos a cultura budista. Aqui nós já trabalhamos com o mínimo esforço possível. E é interessante, porque se a gente não perceber, passa uma impressão legal para a gente. Diferente daquele que está se matando para conseguir as coisas, esse aqui está fazendo de tudo para não conseguir nada. Não conseguir nada. E aí, esse desapego, ele pode até por algum momento parecer que ele é bíblico. Porque nós somos ensinados e aprendemos com a Bíblia a não nos apegarmos às coisas deste mundo. Nós não vamos levar nada. Mas nós temos os nossos afazeres, nós temos os nossos compromissos. E dentro dessa cultura budista, o que é que o comentarista fala? Que o trabalho ele é maculado por egoísmo e orgulho. Então eu olho para o trabalho e eu olho com maus olhos para ele. Isso é maldição. Isso é por causa disso. Eu preciso me abster disso. Então o que o melhor a se fazer é fazer? Evitar. Aqui um famoso exemplo seria o Agostinho Carrara, da Grande Família. Cara que o discurso dele é a coisa mais linda. O problema é que ele era um picareta, um pica-fumo mesmo, daquele que tudo menos trabalhar. E a gente, às vezes, dentro dessa cultura budista, é interessante que o comentarista traz até a personificação do Buda, da estátua. Sentado, olhando para o umbigo, pernas cruzadas, imóvel, quieto. O ponto forte da perfeição se dá quando você consegue não dizer nada e não fazer nada, afastando-se de toda a ação do pensamento e da paixão. Ou seja, qual é o único esforço que ele faz? Para não fazer.
não fazer nada, não pensar em nada, não se apaixonar por nada. E aí você tem a figura, né, dos mosteiros, muitas vezes em lugares altos, em lugares isolados, onde mal você escuta um sino que bate quase que automaticamente, para ninguém precisar fazer o esforço de tocar aquele sino. E quantos não se encantam com essa cultura? Quantos não se encantam com essa postura, com essa paz? Paz. Se tem uma paz que eu não quero, é essa. De não fazer nada, de não me envolver com ninguém. Porque você pode ter sossego, mas quando a gente pensa na capacidade que Deus nos dá de exercermos os nossos dons e talentos, quando a gente pega a cultura budista, por exemplo, ela joga por terra tudo isso. Ou seja, nada vale a pena. A vida não vale a pena. E aí a gente entra nessa vibe de pouco trabalho, descanso demais, ou seja, eu quero me isolar do mundo para que eu não seja contaminado pelo mundo. Talvez tenha faltado dizer que eles já nasceram com a contaminação no coração. Você pode se isolar do mundo onde você quer que esteja. Você pode até não ter convivência com as pessoas. Mas a semente do pecado, ela está ali com você, independente do seu momento zen ou não. Mas o fato é que nós precisamos também nos abster desse mínimo esforço possível. Precisamos aprender a conciliar as coisas. Entender que sim, trabalhar faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Se Ele nos deu os dons e talentos, é para que a gente possa exercer isso, é para que a gente possa usar isso em benefício de alguém, de nós mesmos, do próximo, para que a gente seja mais próximo da Bíblia. Se Babel termina em tragédia, em Buda termina em silêncio. Mas um silêncio sem sentido diante de um mundo criado para usarmos nossos dons e talentos e assim cuidar da criação, ou seja, usar o trabalho como dádiva de Deus. Eu coloquei aqui como exemplo da cultura budista, um jogador que entra em campo com o objetivo, por exemplo, de não tocar na bola. Né? Quanto menos eu tocar na bola, melhor. Alguma coisa está errada. Aí nós caminhando para o Salmo 127. Trabalhar, entendendo o trabalho como bênção. Se Deus não edificar a casa e se Deus não guardar a cidade. Qual era o problema de Babel? Eles não acreditavam que Deus podia guardar a cidade. Eles buscaram a segurança deles. Eles não entenderam que era Deus que edificava a casa. Eles procuraram eles mesmos serem os construtores, eles mesmos proverem isso para eles. E a gente percebe, não somente no Salmo 27, mas que a Bíblia, desde o início, o próprio Deus já começa trabalhando. Lembra que eu falei que às vezes a gente entende que por causa do pecado o trabalho passou a ser maldição, mas aqui a gente percebe que no princípio Deus criou. A gente já aprende de cara que Ele passou 6 dias trabalhando. Sendo Deus, Ele poderia simplesmente dar o comando e as coisas acontecerem. Podia mandar Jesus para cá, para ser um carpinteiro, enfim, podia... o projeto é meu, mas eu não quero colocar a mão em nada, vocês vão lá e constroem e tal, uma coisa ou outra. Não. A gente aprende com Ele trabalhando.
Tantos outros exemplos a gente aprende. O povo de Deus sempre trabalhou, e quando o povo não podia trabalhar, Deus sustentava. A sagacidade, a perfeição de Deus em nos mostrar, em nos dar exemplo. A Bíblia é fantástica por isso, porque, por exemplo, quando a gente pega a situação do povo no deserto com relação ao maná, a maior prova de que Deus é o nosso provedor se deu no deserto, quando o povo não podia trabalhar. Deus sustentou a todos dentro da sua provisão, quando devia recolher, quando não devia recolher. Quando a gente pega o exemplo de Paulo, ele faz menção clara do trabalho que ele exercia, mesmo sendo um apóstolo, mesmo sendo chamado para pregar aos gentios. Paulo sempre deixou claro que ele trabalhava para que ele não fosse pesado às igrejas. Tudo bem que as igrejas também colaboravam com ele, e ok, mas ele deixava claro que ele não queria ser pesado. Se a gente busca significado, por exemplo, em sociólogo, em psicólogos, em economista, cada um vai dar ao trabalho significado e uma forma de compreender. Mas a nossa forma de compreender precisa ser biblicamente correta. Nós temos a palavra dele como manual, nela nós lemos que Deus trabalha, Jesus trabalhou, e os discípulos que ele chamou, todos estavam trabalhando. Siga-me. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Deixe que os mortos enterrem os mortos. Vem você comigo. Vem você comigo. Jesus não precisava trabalhar. Mas ele não se omitiu em nada daquilo que um ser humano deveria fazer. Ele foi fiel em todos os princípios, ele foi fiel em todos os exemplos, e ele exigia que isso fosse assim. O trabalho ele não pode ser maldição na nossa vida. Nós precisamos rever, precisamos realinhar algumas compreensões que temos. Muitas vezes nós precisamos rever até o nosso trabalho. Será que nós temos exercido as nossas tarefas? Será que dentro do nosso profissionalismo, diante das nossas tarefas profissionais que exercemos, seja para nós, seja para uma empresa ou os autônomos, indistintamente, nós precisamos rever isso. Eu volto a repetir na afirmação que eu sempre tenho feito em escola dominical. O que constrange o mundo, ou qual a palavra? Quando nós cristãos envergonhamos o mundo, não é pelas coisas certas que nós fazemos, são pelas coisas erradas. Como cristianismo contemporâneo, nós precisamos mudar muitos conceitos da nossa existência e da nossa vida. Trabalho é um deles. São várias coisas que nós precisamos. Mas a forma que nós encaramos o trabalho precisa ser compreendida de forma bíblica, de forma a não ser um fardo que seja insuportável, de forma a ser aquilo que traz dinheiro para os nossos suprimentos, mas que traz problemas conjugais para os nossos relacionamentos. Dinheiro para os nossos suprimentos, dinheiro para pagar a escola dos nossos filhos, mas distanciamento
que nos impede de vermos o crescimento dos nossos filhos. Ou relegarmos o crescimento dos nossos filhos a outrem em função das nossas tarefas. Como você vai equacionar isso? Não sei. Eu não estou aqui para dar aula de a garantia do sucesso. Não. O meu convite é fazer você compreender que a Bíblia interfere sim na sua forma de encarar o seu trabalho. E que se você não fizer da forma correta, você vai ser penalizado por isso. Fazendo da forma correta, nós já temos todas as nossas dificuldades. Dizer para você, é fácil decidir entre A ou B, se A é de Deus e B não é de Deus? Não, não é fácil. É por isso que nós somos levados a cada dia mais termos intimidade com Ele, para que Ele nos auxilie nas bifurcações da vida. Será que eu devo sair desse emprego para encarar um outro? Não sei. Você precisa colocar diante de Deus. Eu estou desempregado, eu devo aceitar qualquer coisa? Não sei. Quem tem que dizer é você e Deus. Quem tem que buscar autoridade para definir é você e Deus. É ouvir Deus e saber o que você quer para a sua vida. Você tem família? Consulte a esposa consulte o marido, consultem os filhos. Qual a decisão correta? Não sei, coloque diante de Deus. Porque nós vivemos tempos em que nós temos manual para tudo. E o manual ele é interessante. O problema é que nós não lemos o manual. A TV, você comprou uma TV que foi lançada ontem, mas você já sabe como funciona. É só apertar o play, pause, não sei o quê. Você imagina o tempo que o construtor, que o levou para poder montar aquele manual ali, para falar assim, se clicar aqui, se clicar ali. Mas nós ligamos lá e nós somos assim com relação à Bíblia também. Ou nós não queremos nos submeter, e às vezes achamos que por sermos ignorantes, Deus vai nos poupar. Não, eu sou inocente. Não, às vezes você é inocente porque quer, porque você não quis aprender, e agora você usa a inocência como desculpa. Vai dar errado do mesmo jeito. Infringir o manual independe de você conhecê-lo ou não. Você contratar um seguro e ao ser roubado ou ao acontecer algum acidente, dependendo de como você fizer, o seguro não vai cobrir aquilo, porque aquilo ali, a apólice não prescreve para esse problema. A Bíblia é da mesma forma. Nós precisamos entendê-la como manual e saber que se acontecer alguma coisa errada, o problema foi nosso. Não foi Deus, o problema foi nosso. E aí a gente revê o que fazer. Quando nós caminhamos, Paulo aos Tessalonicenses, só para citar um outro exemplo, além do Salmo 27, Paulo estava tendo um problema terrível com os Tessalonicenses. Olha que outro desdobramento interessante que a gente pode perceber. 2 Tessalonicenses 3, 11 e 12. Pois ouvimos que Paulo falando aos Tessalonicenses, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Isso aqui é um caso à parte, tá? Ou seja, não tem nada para fazer, vai falar mal dos outros. Então tem que ter cuidado com isso também. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão.
Então, se a pessoa não gosta de trabalhar, ainda tem que ter outro cuidado. É querer interferir na vida do outro. Provérbios 21, 25 e 26. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Pensa numa outra coisa que é interessante. Melhor é dar ou receber? Melhor é dar do que receber. Se você trabalha, se você tem o seu sustento, se você tem o fruto do seu trabalho, a sua provisão, ela pode ser para você e ela pode ser para o necessitado, ao ponto que o outro não tem nem o seu e passa a depender de outros. Só um exemplo bem básico do que nós temos vivido. Tudo tem um lado bom e o lado ruim, quase tudo. Vamos pegar aqui um exemplo. A assistência ao desempregado, ela é interessante? Ela é importante. Nós temos crises, temos desempregos, temos problemas crônicos no Brasil todo e no mundo todo. E nós temos nossas políticas de assistência. O que tem se tornado um problema para o abastecimento de gente no mercado? Dependendo do valor que você ganha de assistência, não vale a pena você trabalhar. Se você assinar a carteira, você deixa de receber a sua assistência. Mas você vai ter carteira assinada. Você vai ter suas garantias, você vai ter sua férias, você vai ter seu 13º. Mas se você não tem uma compreensão exata da dignidade do trabalho, você não vai para o mercado de trabalho. Ou quando você vai de forma, eu posso até trabalhar, mas eu não quero assinar carteira não. Aí você coloca o empregador em risco. Será que nós, como cristãos, será que nós teríamos alguém aqui que ao invés de viver de receber uma oferta de trabalho, prefere continuar dependendo de outro? Como é que a gente vai justificar isso diante da Bíblia? Se Deus te deu dom, Deus te deu talento, mas você prefere não ter que trabalhar, porque senão você perde o benefício. É para refletir. Caminhando para o final, eu peguei cada ponto desse e fiz uma pergunta. Eu quero que você reflita nisso. Pensando na cultura de Babel, do máximo esforço possível, onde nós endeusamos o nosso trabalho, quanto da cultura Babel tem impactado sua vida? E que fim trágico você espera? Associem ao que aconteceu em Babel. Qual fim trágico você espera? Está preparado para perder a família? Está preparado para perder a saúde? Será que o que você juntou a mais será suficiente para justificar isso? Qual a garantia que você tem, já que você trabalhou a vida toda para não depender só da sua aposentadoria? Será que o que você juntou é suficiente para justificar a sua opção? Ou você prefere mudar de pensamento e passar a confiar na provisão de Deus, independente do que você juntou ou não? Quanto vale
você separar um tempo para a família, em detrimento do trabalho? Quanto vale para a sua saúde você se organizar melhor e, ainda que tiver que trabalhar um pouco menos, mas tentar chegar no final da vida com a saúde menos deteriorada? Porque fato é o seguinte: se eu aposto em determinado conceito, eu tenho que estar disposto a arcar com as consequências. Se a gente entendeu que a cultura de Babel deu errado, então nós temos que rever, porque o fim também vai dar errado. Quanto da cultura budista tem impactado a sua vida? Não estou falando da religião, não, gente. Você entendeu, do mínimo esforço possível, das pessoas que vivem sempre encostado em alguém, ou dependendo de alguém, ou de um pai, ou da mãe, ou do governo, enfim, aquele que faz de tudo para não precisar fazer nada. Quanto disso tem impactado sua vida? E que fim sem sentido você espera? Não necessariamente precisa ser uma tragédia. Mas qual vai ser a graça do fim? Qual vai ser o legado dessa cultura que você optou? Não ter construído nada, não ter se envolvido com nada, e aí o fim vira um fim em si mesmo. E a gente vai perceber também, dessas duas culturas, a gente reflete naquilo que a gente crê, ok. Mas perceba se a forma que você encara o trabalho, a vida de um modo geral, não é a forma que você encara a igreja. Se você trabalha demais lá, você às vezes vai querer trabalhar demais aqui. Se você odeia o trabalho lá, ainda que você esteja à toa, você não está disposto a dar um dia para ninguém, a dar 15 minutos para ajudar ninguém. Porque também a gente traz isso para discutir aqui, mas a gente vai ver que isso impacta aqui sim. Impacta o nosso jeito de ser. Não é que eu sou um profissional só lá na sociedade, só lá no meu trabalho. Isso vai interferir na sua vida comunitária também. Como que vai interferir nos seus relacionamentos? Como que vai interferir no desafio de ser um cristão melhor todos os dias, se você encara a vida dessa forma? Só que aí, nós temos dois problemas aqui para serem equacionados. Como que eu vou mudar de postura? Eu tenho, e aí é Jader, eu tenho uma dificuldade enorme de entender as pessoas que conseguem conviver uma vida toda na igreja e não mudar o jeito de ser. Estou falando mudar a personalidade, não. Lidar com personalidade, razoavelmente, eu tenho facilidade. Uns mais chatos, outros menos, um mais extrovertido, outros menos. Isso não é problema. Isso não impacta na vida cristã. Estou falando de lidar com caráter. A gente discutiu isso na lição também. Como que pode o cristianismo não mudar o caráter? Eu não sei, falava com o Romo essa semana, eu não sei como equacionar isso. Por que que não muda? Por que que as pessoas não deixam de ser o que eram? Insistem em continuar, seja Babel, seja budista, insistem em continuar dessa forma. E quando a gente vem para o Salmo 127, quanto dele, qual é a ótica do Salmo 127? Ótica em que nosso esforço fica na periferia,
e o trabalho de Deus no centro. Ou seja, eu sou o periférico, o centro de todas as coisas é Deus. Se Ele abençoar, eu serei abençoado pela periferia. Se Ele não estiver no centro, eu não quero estar. Por quê? Porque não vai ser bênção para a minha vida. Então, pensando nessa ótica, em que o meu esforço fica na periferia e o trabalho de Deus no centro, como que isso tem impactado a sua vida? E aí a gente tem um desafio também. Quão difícil tem sido confiar que Ele sempre te suprirá. Porque nós temos momentos de alegria e de tristeza. Momentos de euforia e momentos de depressão. Não necessariamente depressão em si, mas momentos em que a gente começa a questionar tudo. E aí você opta por estar na periferia e deixar Deus no centro. Vai chegar um momento da caminhada que você vai pensar, será que está no centro mesmo? A dúvida, ela é muito pertinente. A dúvida vai nos fazer pensar. A questão é, será que eu estou confiado plenamente de que, apesar das dúvidas, Ele vai continuar me abençoando? Eu já faço parte daqueles que têm mais passado que futuro. Consequentemente, eu já parei para pensar sobre isso. Será que eu tomei as melhores decisões? E aí você começa a ponderar. E aí eu tenho que chegar nos resultados que eu cheguei. Ou naqueles que eu pretendo chegar. Será que eu estou caminhando numa perspectiva de estar deixando Deus no centro e fazendo a vontade de Deus dele pela periferia? Será que eu poderia ter optado por ganhar mais? Por viver longe de casa? Por deixar os filhos para a Kátia criar? Afinal de contas, ela tem que entender que eu sou o provedor da casa. E aí a gente tem um discurso bonito, né? Pode ser falso, mas é bonito. E deixa as crianças na mão da mãe, e aí a gente tem que caminhar dentro das consequências que isso pode nos trazer também. Então, se você não está na perspectiva de Babel, se você não está na perspectiva da cultura budista, eu quero entender que você esteja na perspectiva cristã do Salmo 127. Deus é o consultor da minha casa, Deus é o alicerce da minha família, Deus é o provedor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos sonhos. Então, considerando que nós estamos dentro dessa perspectiva, estamos convictos de que essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Porque senão também a gente pode fazer de tudo para viver na perspectiva de Deus, moribundo, porque quando a gente vê que o descrente lá comprou um carro zero, você não consegue trocar o 2015 seu. Então nós temos que estar também dentro desse contentamento. Se entendemos que Ele é o nosso provedor, a partir do momento que nós estivermos abastecidos, estejamos nós contentes. Que a gente possa aprender com Paulo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se Paulo diz que ele aprendeu, ele não sabia disso antes. Provavelmente, ele deve ter quebrado muita cara, porque ele não sabia disso. Mas nós temos a oportunidade. E nós temos a garantia de que, né, o próprio Salomão fala, quando ele fala, os lírios do campo, as aves do céu, não trabalham, não fiam. Isso não é desculpa para gente preguiçosa. Não, pelo contrário. É por saber
que se Ele é provedor, Ele vai prover, independente de toda e qualquer situação. Então, que nós tenhamos essas 3 visões bem definidas, para que o Salmo 127 seja o nosso alvo, e que tanto o máximo esforço possível, quanto o mínimo esforço possível, eles estão fora da vontade de Deus, estão fora dos propósitos de Deus para a nossa vida. Que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos dar esse entendimento. E, gente, que o Evangelho possa mudar a nossa vida. Todos nós precisamos ser melhores a cada dia.